Vai ficar satisfeito nunca com uma derrota, mas hoje deu orgulho de ver nosso grupo jogar. Um orgulho que vem em várias manifestações e principalmente das manifestações da torcida, que desde quarta-feira, ao final da partida, já demonstrou um carinho imenso pelo nosso grupo. Sabem das dificuldades que o Vasco atravessa. Se continuar durante toda a preparação para essa segunda partida. Ontem, São Januário deixou a todos nós emocionados pelo que fizeram. E não causou surpresa a manifestação da torcida. E certamente que tentamos representar ela da melhor maneira possível. Realmente, a gente entende que há uma diferença hoje considerável, né, entre os dois momentos. Mas conseguimos fazer um jogo, boa parte dele parelho, com um grande adversário. E já tinha uma vantagem e construiu uma outra vantagem, ou melhor, aumentou uma vantagem no segundo tempo, e a partir daí que realmente a gente teve que se abrir um pouco. As trocas, tanto de Vasco quanto Flamengo, foram na intenção de manter um jogo de alto nível ofensivo, e realmente a gente não conseguiu, não obteve forças para conseguir o nosso objetivo, mas orgulho é a palavra que resume aquilo que eu estou sentindo hoje no nosso grupo. E dar parabéns aí a todos eles, a nossa torcida, que realmente merece dias felizes, dias melhores. Salve, família vascaína! Mais uma eliminação, hein? Me permita destacar uma frase que o Zé Ricardo acabou de dizer aí nessa coletiva que eu passei aqui. E ele diz o seguinte, ó: orgulho é a palavra que resume aquilo que estou sentindo hoje do nosso grupo. Eu lembro muito bem que eu disse aqui nos nossos vídeos, no nosso pré-jogo, nesses dois confrontos que o Vasco teve com o Flamengo, que o ponto fraco dos mulambos seriam aí o treinador. Ele ainda não conseguiu encontrar o time do Flamengo não vem jogando bem em diversas partidas, e esse seria o ponto fraco. O Flamengo não vem jogando porra nenhuma, as duas partidas jogou muito mal contra o Vasco. Orgulho, sim, eu posso dizer que o time se entregou, correu, buscou. Agora, orgulho do grupo fica difícil de dizer. O vascaíno está se acostumando com pouca coisa, muito pouco agrado o vascaíno. A partida de ontem, a postura, é orgulho? Nem um pouco. É mais uma eliminação nesse ano. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, o Vasco mais uma vez aí foi eliminado pelo Flamengo. E acho sim que se o Vasco tivesse um elenco um pouquinho melhor, tinha totais condições aí de passar para a final do Campeonato Carioca. Porque, resumindo, o Flamengo, mesmo com todo o investimento, mesmo com um time muito superior, não jogou porra nenhuma. O Vasco tinha sim a possibilidade de passar de fase, mas tem um elenco muito limitado. Respeito todos que acham que o Zé Ricardo é o grande culpado, não consegue dar um padrão, não consegue fazer escolhas, mexe nas horas erradas. O Zé Ricardo tem que sair do Vasco. Deixa eu te provar, pelo menos deixa eu te passar a minha visão do Zé Ricardo. Não estou aqui dizendo que eu amo o Zé Ricardo, que faz um trabalho magnífico, mas eu posso te provar que o Zé Ricardo não é o grande problema do Vasco da Gama esse ano. O problema, eu já disse aqui milhares de vezes, não está colocando chuteira, não está colocando o uniforme, ou não está na beira de campo aí colocando o time em campo. O problema do Vasco tá fora de campo nessa gestão de merda que o Vasco tem. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Antes quero te pedir aquela moral, se inscrever aqui no Vasco em Família, no Cruz Maltino Sem Fronteira, deixar aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, deixando o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E é isso aí, o Vasco foi eliminado ontem, agora só volta a jogar pela Série B, se eu não me engano, no dia 9 aí, em São Januário, contra o Vila Nova. Então o Vasco vai ter aí bastante tempo
para trabalhar. Mas a gente vê aí nas redes sociais, ontem nas lives, né, muita gente indignada, muito torcedor indignado aí com o trabalho do Zé Ricardo e acha que ele deve ser demitido aí imediatamente porque realmente vem fazendo um trabalho de merda. Não é isso, família vascaína? Em 5 clássicos esse ano já perdeu os 5. Realmente não merece ficar no clube de regata Vasco da Gama. Será? Será que o grande problema do Vasco é o Zé Ricardo? E aí eu fiz um exercício aqui, família vascaína, que é o seguinte, eu procurei aí os últimos treinadores do Vasco, né? Eu resumi aí, claro que nas últimas 2 gestão de merda, né? O que é o Campelo e que é o Jorge Salgado, e eu percebi aí que passaram pelo Vasco 10 treinadores. Vou botar na tela para vocês e já vou falar o seguinte, ó. O Campelo assumiu na época, né, com o Zé Ricardo, Eurico Miranda era o presidente daquela ocasião em 2017, o Vasco conseguiu ali a classificação para a Libertadores, o Campelo assume e o Zé Ricardo continua. Mas aí, após o Carioca, né, segue ali um pouquinho no Brasileiro, o Zé Ricardo é eliminado. E aí começa a era Campelo. E aí começa com o seguinte, então a gente pode dizer que é o Zé Ricardo, Jorginho, Alberto Valentim. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo aí quebra um pouco essa situação, mesmo com a má colocação do Vasco, ele fez um trabalho aceitável. Depois do Vanderlei Luxemburgo, pega ali, ó, Abel Braga, Ramon Menezes, Ricardo Sapinto. Volta aí o Vanderlei Luxemburgo, dessa vez não consegue, né, fazer o trabalho. Marcelo Cabo, Lisca, Fernando Diniz e novamente Zé Ricardo. A gente vê aí 2 treinadores, né, nesses 10, que é o Zé Ricardo em 2 oportunidades e o Vanderlei Luxemburgo. Contando aí, dá 10 treinadores nesses últimos tempos. A gente vê aí maneiras de trabalho diferentes, pensamento de futebol diferente e porque nenhum consegue dar prosseguimento ao trabalho, fazer o Vasco jogar, conquistar resultados. Por que será? Será que esses 10 treinadores não entendem porra nenhuma de bola? Qual é a coincidência que vocês vê nesses 10 treinadores? Existem padrões diferentes, cada um pensa de uma forma. Sabe qual é a coincidência? Times fracos, time limitado, sem jogadores, um time pavoroso, time horroroso. Qual adjetivo que você quiser usar aí? O time do Vasco é um lixo há muito tempo. Isso aqui, essa pesquisa que eu fiz, me passa a visão, me deixa entender que o problema não é treinador. São 10 treinadores nos últimos anos. Nenhum conseguiu fazer um trabalho digno de Vasco da Gama. Por que será? Porque realmente a visão é uma. Os times do Vasco não existem. Não são jogadores para jogar no Vasco. Essa é a realidade. Essa é a minha visão. Quero até saber a sua opinião. Respeito a opinião daquele torcedor que acha que o Zé Ricardo não é treinador para o Vasco. Eu também não gosto, não morro de amores pelo Zé Ricardo. Mas essa situação que eu estou falando aqui de tantos treinadores que passam pelo Vasco da Gama me faz entender que o grande problema do Vasco hoje não é o Zé Ricardo. Eu já cometi esse erro no passado. Eu criticava o Lisca, Cabo, né, Alberto Valentim, tá aí o Sapinto, Ramon Menezes, Abel Braga, mas tá aí, as situações vêm se repetindo, a gente vem reclamando das mesmas coisas, falta de padrão, time que não se entrega, time fraco, não tem opções, não tem... Não é o Zé Ricardo, família. Não é, a culpa não é do Zé Ricardo. A gente pode não gostar, pode não achar que é treinador pro Vasco, mas me permita dizer que não é culpa do Zé Ricardo. Enquanto houver gestores que destroem o clube de regatas Vasco da Gama, não dá pra gente colocar a culpa nesses profissionais dentro do campo. Porque eu vou te falar que ninguém pediu ali pra jogar no Vasco, que muito deles não tem a mínima condição de vestir essa camisa aqui. Então, na minha opinião, Thiago, a grande culpa do Vasco nos últimos anos, e principalmente nesse cenário que vem construindo aí o pior Vasco de todos os tempos, após um rebaixamento que o Salgado ajudou a construir, sem sombra de dúvida, a permanência na Série B e agora 2 eliminações aí, uma na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, não é o Zé Ricardo, não são esses jogadores fracos demais, mas esse tipo de discurso aqui, ó. Então, a gente conseguiu reunir um grupo muito bom. Eu tenho 80 pessoas, mais ou menos, planejando a nossa campanha. Quando a gente chegar lá, no dia seguinte da eleição, no dia seguinte da posse, aliás, a gente não vai chegar lá improvisando. A gente sabe o que tem que fazer, em todas as áreas. A gente mapeou o clube.
A gente conhece o clube. Eu conheço o clube, já passei lá, conheço futebol. A Mais Vasco e o Jorge Salgado estão preparados para assumir o Vasco da Gama. E eu falo isso com o vascaíno que está ouvindo de todo o Brasil. Nós estamos preparados. Mais Vasco e só Jorge Salgado estão preparados. O projeto está pronto, elaborado pelos melhores profissionais do mercado. Nosso time está escalado, treinado e pronto para entrar em campo. E é por esse motivo que eu fico muito desconfortável de aceitar que o futebol do Vasco seja vendido por essas pessoas que aí estão. Você vê quem é o grande culpado do momento que o Vasco vive? Tá aí, não é Zé Ricardo, por favor, é Jorge Salgado e todos os gestores que lá estão, que constroem esse elenco totalmente limitado. Um elenco na xepa, não é isso? Um elenco que é o resto e não se faz aí time competitivo com o resto, principalmente para jogar no Vasco da Gama, um dos maiores times do futebol brasileiro. Time com o resto não cabe. E é isso, né, família vascaína? Fica evidente que o Vasco não tem a mínima condição de exercer aí a sua função de time grande, né, de protagonista dessa competição. O time do Vasco é realmente fraco demais, para não falar outra coisa. Ontem na coletiva, o Zé Ricardo confirmou aí a chegada do Lucas Oliveira, né, jogador que veio do Bangu, já se apresentou, um jogador jovem de 21 anos, mas aposta, a gente não sabe aí se vai realmente ajudar, provavelmente vem para ser reserva e, cara, é complicado. Surgiu ontem o nome também do Davidson, né, muita gente dizendo aí que o Davidson pode acertar com o Vasco, foi um jornalista que colocou essa informação, mas o negócio é o seguinte, ó, aparece, né, o que parece aí, é uma das informações dos passadores de pano, né, que é o Atenção Vascaíno, que a 77 Partners aí já está no comando, parece que já é dona do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque é o seguinte, tá aqui, ó, o Davidson interessa o Vasco, assim como outros jogadores, mas todas as negociações estão paralisadas, em pedido da 777 Partners, uma informação aí do Atenção Vascaínos, já estão lidando aí como donos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas também, né, família vascaína, com essa gestão aí do Jorge Salgado, com os trechos que eu mostrei aqui, fazendo o torcedor ficar desesperado, né, e aí construindo essas eliminações, o Vasco não subindo no ano passado, faz o torcedor levar essa faixa pro Maracanã e aí num tom de desespero, né, tá aí para vocês também, ó, por favor, né, 777, por favor, salva o meu Vasco. É isso, salvar o Vasco do Jorge Salgado. E aí eu concordo, salvar o Vasco dessa gestão de merda, concordo. Agora, essa gestão que o torcedor quer que a 777 Partners salve o Vasco, é que vai decidir a venda do clube. E aí, pra mim, cara, isso me machuca muito e eu não confio nisso não. Você viu esses discursos que eu passei aí pra vocês? E essa galera aí que vai vender o futebol do Vasco, melhor o torcedor abrir o olho, hein? É complicado. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.